E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP Lando Norris, desculpa Russell, é o GP da Inglaterra. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do BP. Eu ia falar que era live, esqueci. Mas muito Assim bem. como o Russell está esquecido na Inglaterra. Esquecido completamente. A gente vai falar, né, hoje do GP da Grã-Bretanha, GP da Inglaterra, o nome que você quiser dar, o GP do Lando Norris. Faça suas escolhas aí. Então vamos lá. Exatamente. Primeiramente, agradecer a todos os apoiadores que auxiliam aí o Boletim do Paddock através da campanha da Policy. Da Policy é difícil. Uma pólice de seguro, se você quiser. Um seguro de vida seria muito bom, né? Eu tô seguro de vida precisando. sem pra pessoa ganhar, a outra tem que morrer, não. Mas eu tô precisando. Não tá precisando porra nenhuma. Através do Apoia-se, plataforma que a gente usa para financiamento contínuo, coletivo e contínuo do BP. É que, gente, eu tô muito numa emoção, porque agora, daqui a pouco vai ser o jogo do Brasil e Noruega, e eu quero gravar esse podcast com alegria, porque se acontecer algo ruim, a gente pelo menos tem algo alegre pra ouvir no dia seguinte. A gente não quer deixar ninguém, né? E se for muito alegre o resultado, aí também a gente não ia ter condição de gravar, porque o bairro que a gente mora é tiroteio e rojão. Exatamente. Bom, mas é isso, agradecer a todo mundo, a todos os apoiadores que estão aí com a gente, que ouvem o BBcast, acessam o site, assistem as lives, participam, isso é muito importante para nós. Por favor, quem estiver aí também acompanhando a gente, né, no Instagram, no TikTok, a gente tá publicando alguns vídeos com mais frequência, então sempre que você vê, mesmo que não é aquele assunto que você já sabe e tudo mais, se puder assistir o vídeo, deixar uma curtida e às vezes até um retweet, ajuda a gente bastante na divulgação para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E se você está escutando esse programa, também não deixe de usar os nossos links do Apoia-se, Shopee e do Mercado Livre, que estão sempre disponíveis nas nossas publicações, porque também é uma forma de ajudar a manutenção e o nosso trabalho, e eles acabaram mudando bastante das regras de pagamento, né, de repasse dos afiliados, então se tornou um pouco pior a situação do que era antigamente. Bom, quem acordou na sexta-feira e foi assistir os treinos livres, depois foi assistir a classificação da sprint, já ficou animado com o Lewis Hamilton, né, que chegou com o pé no peito, soco na cara, querendo levar tudo, né? Foi mais rápido dos treinos, conseguiu a pole da sprint, tudo indicava que a sprint seria uma corrida muito boa, foi nos primeiros minutos, né? Mas no final acabou tudo se ajeitando, mas de qualquer forma já deu uma expectativa muito boa para a Ferrari para o domingo, aonde que a gente já começava a sonhar com uma possível vitória do inglês em sua terra, né? Na verdade, assim, antes de ir para Silverstone, não tinha uma perspectiva muito boa da Ferrari nessa pista, por conta da configuração do traçado, né? Então, não era esperado que eles estivessem entre os líderes e muito menos fosse aqueles que tivessem chance de pole ou vitória. Então, foi uma surpresa na sexta-feira a Ferrari tá andando ali entre os primeiros, só que a gente teve um treino livre único, então é aquela coisa das equipes tentarem já preparar os carros para a primeira corrida do final de semana. Não tem muito tempo para pesquisa e o que tinha mais de dificuldade ali era a questão do gerenciamento de energia, né, dos carros. Então, aparentemente, no início do final de semana, a Ferrari estava um pouco melhor. Mas, obviamente, a pole do Hamilton na sexta-feira fechou uma sexta-feira muito positiva para a Ferrari e ali, enquanto eles não estavam muito acreditados de um bom resultado, veio, né, o Lewis liderando. Mas ainda tinha a sprint, né, do sábado, que a Mercedes voltou a superar a Ferrari, mas acho que de qualquer forma foi positivo para o Hamilton, né, terminou ali no pódio, conseguiu um resultado que ele estava esperando, que fosse o melhor ali, mais pontos. Não foi a vitória, como estava todo mundo com aquela expectativa, porque a gente sabe o quanto que o Hamilton domina esse circuito, mas foi o que deu para fazer. Exatamente. Bom, foi um final de semana muito bom até para ele e para o Norris, né? Os dois conseguiram o pódio aí na sprint. Uma evolução muito boa da Ferrari, que por mais que seja, continua bem próxima, incomodando as Mercedes. E a confiabilidade da Mercedes está indo para o ralo, né? A gente vê que eles enfrentam diversos problemas durante a corrida, mesmo o carro conseguir acertar. Então, dá ainda para sonhar com uma disputa de título, pelo menos prolongada, né?
o mais próximo ali das 2 ou 3 etapas finais do campeonato. Eu acho que da questão do Norris, né, foi muito positiva a corrida dele na sprint, porque apesar da classificação ter sido aquele fiasco que foi pro lado da McLaren, ele fez uma largada muito boa e enquanto o Piastri perdeu performance, ele se manteve ali, né, brigando, tentando manter a posição. Então, o Lando acabou se destacando nisso também. Exato. Bom, outra coisa que se destacou esse final de semana, que foi um destaque até mesmo e rolou uma treta entre os britânicos, foi a arquibancada marca-texto, né, do Lando Norris. Não era uma arquibancada da torcida do Palmeiras, não era uma torcida ali organizada que estava indo assistir a Copa do Mundo, decidiu passar pela Inglaterra antes disso. Não era. Não foi nem a gente no setor A com... Exatamente, com as camisas nossas ali. Do Bottas. Nossa, 2016. Não, 18, 19. 16 a gente tava chorando pelo mar. Exato. Não, eu não tava chorando, não. Tava chovendo. Tava chovendo. A gente tava chovendo. Tá chovendo. Nunca fiquei triste com o mar. Exato. Bom, mas o Lando Norris inaugurou uma arquibancada dele ali, gigante, bonita, esplendorosa, mas a dor de cotovelo reinou em Russell, que quando questionado sobre isso, né, Débora? Começou a falar que está organizando, mexendo os pauzinhos, como muito bem dito aí nos sertões brasileiros, para que ele possa conseguir uma arquibancada. Aí, em vez dele falar de ter uma arquibancada só dele em outro local, não, é que é do Norris. Mano. Ai, não entendi. Bom, assim, né? Não, nem ele entendeu. Ele não entendeu o que ele tá fazendo na Fórmula 1 até hoje. O Russell, ele não é o piloto mais popular. Na verdade, na lista dos pilotos populares, ele nem aparece. Já começa que é um pouco ruim pra tu conseguir uma arquibancada desse jeito, né? Mas nesse momento em que a gente tá vendo que tem arquibancada de Alonso, vai ter do Carlos Sainz no GP de Madrid, teve do Lando, né? Aí tem ali em Silverstone a reta Hamilton, tem a galera toda que vai já vestida de Hamilton, né? Então, o Lando foi... No ano passado já teve uma arquibancada pro Lando, mas como ele foi campeão em 2025, o circuito ali com o Lando, eles decidiram ampliar essa arquibancada. Então ela ficou muito maior. E eles fizeram, né, toda uma arte gráfica inspirada no capacete dele, colocaram logo, fizeram um furdunço por causa dessa arquibancada no final de semana. Além dessa parte do lado esquerdo dessa arquibancada também tinha ali mais uma parte de fãs que estavam todos com camisetas do Lando. E essa arquibancada ficou bem representativa, né, porque o Lando foi campeão ano passado, então... deram esse destaque para ele, porque também é um piloto que é popular. Por mais que tenham algumas pessoas que não gostem dele, no grupinho aqui que a gente conhece, o Lando é muito popular dentro da Fórmula 1, assim como o Verstappen é. E, enfim, mérito dele ter essa arquibancada, ter os fãs que ele tem. E aí teve essa treta, porque foram perguntar pro Russell, né, o que você também tá vendo uma arquibancada, uma coisa assim? Ele fala, eu estou vendo com a minha equipe, eu tenho interesse também de ter uma arquibancada aqui, mas eu acho que aquela parte ali que o Lando tem, dá pra mim poder ocupar. Então, tipo, meio que trabalhar pra esse ano. Se ele conseguir conquistar o título pro próximo ano, ele também tem uma arquibancada lá. E aí depois, né, foram perguntar pro Lando, você viu o que o Russell falou da tua arquibancada? Ele falou, eu vi, mas eu acho que os meus fãs são muito mais fiéis. Então, tipo, o Lando não tem medo nenhum de perder os fãs dele pra Russell, né? Fora que até ele falou que na arquibancada dele não tem só fãs dele, que dá pra poder ver ali que tem outras pessoas que torcem pra outros pilotos, que pra ele não é nenhum problema ter essa arquibancada com outros fãs, que pra ele tá tudo certo, mas que o Russell, né, vai caçar o que fazer. Então, assim, Russell, acho que você primeiro precisa ganhar um título e ver se a sua popularidade é boa em Silverstone, porque dá pra poder perceber pela transmissão que a hora que ele tava brigando com o Hamilton e o Hamilton ultrapassava ele, as arquibancadas... E quando era ele passando qualquer outra pessoa, tipo, as arquibancadas... ele é britânico, a gente deveria estar torcendo, então... Tanto faz, né? Eu tenho medo do Russell ser campeão, e ser aquele campeão insosso. Não, mas vai ser. Vai ser aquele campeão assim que todo mundo olha e fala, caraca, esse tipo, cara... o Verstappen ele vai ser, ele vai ser mais insosso do que o Lando. O pessoal fala tanto... O Russell vai ser mais, cara. Porque o Lando, ele tem uma base de fãs, né? Outra coisa, o Lando disputou, né? O Russell nem isso tá fazendo, caramba.
O Russell só conseguiu o segundo lugar porque a FIA decidiu, vamos fazer a regra aqui do nosso jeito para agradar o Toto Wolff, que é um chatulino. Mas enfim. Voltando da prova sprint, né, só pra gente comentar rapidinho, mostrou como os pilotos de Fórmula 1 não sabem gerenciar energia elétrica. Pilotos de Fórmula 1 não devem ter nem iPhone, porque eles não sabem gerenciar bateria. O piloto de Fórmula 1, se vocês derem para ele uma tartaruga elétrica, a tartaruga foge. Eles não sabem conduzir esse tipo de coisa. Porque ali nas primeiras voltas, foi um pega pra capar, foi um desespero, foi um empurrando o outro, tentando ultrapassar, foi aquela gritaria. Aí de repente, calmou, todo mundo tomou maracujina, ficou calminho, e aí a sprint acabou. Na sprint teve aquele estirão ali de disputa e tudo mais por causa dessa coisa do gerenciamento de energia que ainda é muito difícil, né? E para Silverstone, como não teve treinos livres de fato para poder fazer esse gerenciamento de corrida, eles extrapolaram um pouco mais na sprint, mas para a corrida principal também a gente já estava vendo que não ia se repetir o que aconteceu na sprint. Então aquele início ele foi bem disputado, foi legal, troca de posição, tudo mais. Só que morreu, né? Morreu bem na hora que... Quer dizer, não é nem bem na hora, porque em teoria as paradas em Silverstone era para poder ter ido um pouco mais para frente, mas morreu também a corrida. Foi a mesma coisa, foi a corrida do Russell, né? Que foi uma corrida assim, sossa, capenga, bem fraca mesmo. Ele teve 2 paradas de pit stop por causa de pneus. Uma foi por causa da troca do furo, né? Depois... não, ele não parou na última, né? Por isso o pódio. Parou. Que filha da mãe. Mas assim, a corrida do Russell novamente é aquela corrida bem burocrática, né? Você viu, não disputou posição, não disputou. Ele teve aquela disputa com o Hamilton, mas porque os dois estavam encaixotados ali atrás do Verstappen. Então ele conseguia ali ter até uma disputa por causa desse movimento. Mas ainda a corrida do Russell foi bem aqui. A corrida do Russell foi aquela corrida protocolar que ele sempre faz, mas ainda assim, pro domingo, né, tinha aquela dúvida se o quanto que ele ia render. Não rendeu também muita coisa, porque na classificação ele falou que ele tava tendo problema de desempenho do carro nas retas, que o carro não tava rendendo, foi por isso que ele não chegou a disputar a pole. Então teve essa questão, né, pra corrida. Era para ele ter terminado uma posição um pouco pior, mas com o abandono do Max e também com o safety car que entrou e não teve a relargada, ele conseguiu salvar um segundo lugar ali sem que a Mercedes fizesse mais uma parada para ele no final da corrida. E foi esse resultado, né? O Russell conseguiu um segundo lugar, vem aí de uma vitória da última corrida que foi na Áustria, mas ainda assim ele tem que remar. Acho que a questão do Russell para poder ganhar esse campeonato é que ele precisa fazer também por onde, né? Em pista, porque o Antonelli, diferente do que aconteceu com o Russell, que ele teve aquele momento que ele ficou afobado, né, por causa do problema no carro, ele ainda estava muito aguerrido querendo salvar ponto, ele queria ficar na pista e tudo mais. Eu não sinto esse lado tanto do Russell, porque ele tem essa coisa mais de uma corrida protocolar e tudo. Exato, a corrida do Antonelli foi muito boa, ele conseguiu ali manter uma distância boa pro Leclerc, buscando na jogada de pneus, na estratégia de pneus, teve uma boa quantidade de borracha ali pro stint final e disputar a vitória. Infelizmente teve a quebra do carro, quebra ali do sistema de refrigeração do freio, que ocasionou ali mudando na suspensão. No caso, o Antonelli vinha de uma vitória da sprint, uma vitória que ele conquistou durante ali na largada, conseguindo a ultrapassagem sobre o Lewis Hamilton. Então, ele realmente buscava, nem que se fosse um ponto, ele tem já na mentalidade, já tem na cabeça aquilo de que qualquer ponto conta. Então, você pode ver que ele é mais aguerrido até que o Russell. Então, isso para mim já pontua um ponto muito positivo do italiano. Bom, tirando isso, a gente teve ainda o pódio do Hamilton, que conseguiu, né, salvar esse pódio aí na corrida. É um pódio importante para ele, coloca ele ainda em evidência na disputa pelo campeonato. Ele continua com o vice do campeonato, continua ali buscando se destacar, até mesmo, eu não sei se até eu e a Débora estamos tendo essa discussão, se ainda ele consegue ou não disputar o título, mas a gente tem a sensação de que a Ferrari ainda peca em muitos momentos comparado com a Mercedes, porém a confiabilidade da Mercedes não está contando tanto, né? O Russell teve um microfuro no pneu, o Antonelli teve esse problema hoje. Se não fosse realmente a FIA ali no final fazer a bagunça que ela fez, apesar de meio que seguir o que está no regulamento, mas às vezes seguir o que está no regulamento é um pouco um espetáculo, mas
eu acredito que o Antonelli realmente está caminhando para o título, muito mais por ele ser esse piloto mais sangue quente mesmo, aquele cara que quer disputar o título mesmo e não ficar só buscando pequenos resultados. Eu acho que o Antonelli, ele vem aí num momento em que ele sabia que tinha possibilidade de enfrentar algumas dificuldades com relação ao carro. A Mercedes não é um carro bom, mas não é o carro mais confiável do grid. Então, aquele estirão que ele teve no início do ano, as 5 vitórias, né, que ele conseguiu, tudo mais, eu acho que isso acabou ajudando ele bastante a construir aquela gordura que ele precisava para esse campeonato que, de fato, tinha tudo para poder ser muito disputado por conta dos carros mesmo, né? Das quebras, dos problemas, tudo mais, não só pela performance do carro em si. Mas o Antonelli, entre os candidatos ao título até o final do ano, ele é um dos que mais se entrega ali pela competição, ele é o que mais está pensando em conseguir resultados. Acho que foi muito positivo ver ali a hora que ele teve o problema, né? Do quanto que ele estava preocupado em abandonar a corrida, se tinha a possibilidade de permanecer com esse carro em pista para poder conseguir salvar nem que fosse um ponto, porque com toda essa disputa dos pilotos, pode ser que esse campeonato chegue muito apertado no final do ano, com uma diferença mínima. E ele já viu, né, campeonato ser definido aí por 1, 2 pontos, então é uma coisa que tem que se levar em consideração. Gostei muito de ver essa parte mais aguerrida do Antonelli, não só esse cara que busca disputar posição em pista, mas também nesse sentido de conquistar os pontos. Agora tem que ver, né, o que a Mercedes vai conseguir fazer nas próximas corridas, se vai entregar um carro mais confiável, o quanto que isso vai afetar a disputa do Antonelli, mas também, né, do Russell no campeonato. Exato. Bom, mas quem brilhou também nessa corrida foi o Gabriel Bortoleto, que como o Burt bem pontuou durante a transmissão, a Audi vinha pecando, vinha tendo vários problemas na questão de largada, e largar bem para a Audi é não perder posições. E o Bortoleto conseguiu isso, ele conseguiu ainda ganhar posições por ultrapassagem, ainda foi beneficiado, né, com os 2 abandonos que a gente teve, 2 abandonos não, o abandono do Verstappen e depois a quebra do Antonelli, depois a punição ao Antonelli. Então, assim, a corrida do Bortoleto foi muito boa, foi excelente. Eu acho que, assim, é uma coisa que até eu brinquei com a Débora, falei assim, cara, a Audi, se ela conseguir acertar esse carro pro ano que vem, porque eles conseguiram uma evolução dentro do campeonato que nenhuma outra equipe conseguiu dessas que são intermediárias. Então, assim, é um bom sinal pro brasileiro. É um bom sinal também pro Hulk, que abandonou a corrida, porém, é aquele abandono que acho que é muito mais questão de ainda acerto do motor, porque o motor ainda da Audi ainda é um motor meio problemático, mas o chassis, ele tá tendo uma evolução muito boa. Eu acho que foi bem legal ver o Bortoleto pontuando, né? Ele abriu o início do ano, a primeira corrida lá na Austrália com 1 ponto, depois não conseguiu mais. Eles estavam batendo aí muito na trave desse ponto, por conta dos problemas de confiabilidade da Audi, também de alguns acertos ali, algumas escolhas de corrida que eles precisam melhorar a situação. Mas foi bem legal porque durante a corrida, antes do abandono do Max, ele tava ali entre os 10, tava tentando se manter pelo menos no 10º lugar para conseguir 1 ponto. Tinha uma dificuldade para poder chegar na Racing Bulls, porque a gente sabe que o carro deles está melhor, né, do que o da Audi, mas a Audi tem mirado na Racing Bulls nesse ano. E acho que o abandono do Verstappen, né, foi aquilo que o Bortoleto tinha falado na corrida passada. A gente estava esperando também um abandono, né, para poder acontecer e a melhorar a situação dele na Áustria, que ele poderia ter pontuado. Dessa vez a gente teve não só o abandono do Verstappen, mas também a punição do Antonelli, que acabou tirando ele da zona de pontuação. Então só nisso ele ganhou 4 pontos, o que já é ótimo, né, dentro desse cenário aí para Audi. Agora eles já estão se aproximando das férias de verão, ver o que eles conseguem trazer para o carro depois da pausa. Exato. Bom, nessa pausa aí que vamos ter no futuro, eu só quero saber como é que o Hadjar vai estar, porque o Hadjar deve estar numa alegria, porque foi consistente, foi rápido o final de semana inteirinho, bateu de frente a frente com o Verstappen, conseguiu superar os pilotos da Racing Bulls, que é uma coisa muito importante para ele, principalmente para poder manter ali engajado dentro da equipe.
e acabou levando pontos preciosos para a Red Bull, já que Max Verstappen abandonou. Então foi um final de semana muito bom do Hadjar. Hadjar realmente mostra aí que tem um crescimento muito bom dentro do campeonato. Foi uma boa escolha. Não vou falar se foi melhor ele ou o Tsunoda, porque dificilmente a gente teria esse comparativo, baseado que o carro do ano passado ainda era um carro bem déficit, né? Tinha um déficit muito grande do carro do segundo colocado, do segundo piloto para o do Verstappen. Isso já foi até confirmado pelo próprio chefe de equipe da Racing Bulls, que afirmou que realmente existia essa diferença entre os carros. Mas muito bom, o Hadjar tem bom desempenho, melhor que os da Racing Bulls e pontuando bem na ausência de Max Verstappen, que mostra que a equipe aí pelo menos tem uma boa dupla que vai trazer bons resultados para eles. O Hadjar foi espetacular esse final de semana. Acho que ele brilhou muito, tanto na classificação quanto na corrida. Apesar de ter aquela divergência ali do Verstappen com ele no início da prova, o Hadjar foi muito consistente em toda a corrida. Então, assim, conseguiu o resultado que conseguiu, faturar ponto, foi incrível. E eu acho que é uma das coisas que a Red Bull estava sofrendo nos últimos anos, né? Porque ela não tinha um segundo piloto ali que pontuasse, pelo menos, ou que tivesse um pouco à frente. A gente sabe que ainda tem algumas corridas em que o Hadjar tem dificuldade, mas essa ele foi o melhor, assim, das possibilidades que poderia ali. Vale o destaque dele da classificação e também ter conseguido os pontos que conseguiu nesse domingo. Bom, e para finalizar, a dupla da Alpine, né, conseguiu pontos aí com realmente o abandono do Max Verstappen, com a consequente punição do Antonelli. A dupla conseguiu, acho que é normal a Alpine estar nessa situação de que quebra alguém, vai pontuar, porque eles estão sempre ali orbitando entre a 10ª posição, 12º. Foi um final de semana bom para a Alpine, conseguiu aí bons pontos. Salvo engano, o Gasly também foi bem na sprint. Agora é só aguardar, né? Vamos ver o que acontece para as próximas corridas. Principalmente, vamos seguir com o rumor de uma possível ida de Fernando Alonso para a Alpine. Vamos ver quem vai ser defenestrado. Tudo indica que seria o Gasly. E eu pontuo. Se o Gasly for defenestrado da Alpine e ele acabar indo para a Aston Martin, a Aston Martin vai fazer uma das melhores aquisições de pilotos que essa equipe já teve. Sabe, assim, porque eu acredito que o Gasly, ele é um bom piloto, só sempre lhe faltou equipamento. Ele não é um piloto excessivamente brilhante para ser multicampeão, mas é um piloto que com o carro certo consegue entregar bons resultados. Acho que o Gasly ele faz o trabalho dele ali, né? Ele tem. Acho que o ruim do Gasly é que ele tem um pouco de azar demais em algumas situações, mas ele não é um piloto ruim. Tem pilotos. Gente, tem alguns pilotos ali naquele grid que nem deveriam estar ali, né? Mas. Show! Nossa, que pessoa mal-humorada. Pessoa horrível. Enfim, mas o resultado da Alpine é bem positivo aí, 2 carros nos pontos. A gente tá aí nesse momento que eles conseguiram aquele pódio lá, né? Ficou todo aquele problema, mas o Gasly recuperou o pódio. São pontos que vão fazer diferença no ano, principalmente nesse cenário do meio do pelotão ali que tá apertado e que a gente pode ter algumas mudanças depois das férias de verão, com se as atualizações da Aston Martin funcionar de alguma forma. Se a Williams conseguir melhorar um pouquinho ali também, pode dar uma dor de cabeça para a Alpine conseguir pontos. Então, são vários cenários do que pode acontecer e a Alpine tem aproveitado muito, né, nessas últimas etapas. Fiquei feliz aí com o resultado dos dois, acho que é algo que vale a pena a gente prestar atenção. Exato. Bom, e agora nós vamos para 6 horas de São Paulo, corrida da WEC que acontece exatamente após Le Mans. Então é uma corrida muito importante, ela vale muito para o campeonato. Então quem estiver acompanhando, siga o BP nas redes sociais, interaja com a gente nas nossas postagens, é muito importante para nós. E também para quem for a corrida, manda mensagem, entre em contato com a gente, dando tudo certo. A gente só não consegue prometer irmos, assim, tanto encontrar com vocês, mas vamos fazer o possível, pois estaremos na cobertura da etapa, estaremos credenciados com a imprensa. Então para a gente é muito importante encontrar com vocês, legal. Tá lá, encontrar com rostinhos conhecidos, galerinha também que conhece a gente, mande um salve. E pra quem for no EC, aproveite bastante, não fique ali só na região da arquibancada, vá até a fanzone, tem várias atividades para poder fazer, às vezes tem algum show que vocês gostam também, dá para poder acompanhar. É um evento grande para a família inteira, então também quem tiver a oportunidade aí, leve amigos, leve pessoas que
provavelmente não conseguiria ir na Fórmula 1 por conta da dificuldade de conseguir um ingresso. Tem aquela questão também da Fórmula E, às vezes acontecer num momento que não é tão favorável, né? Mas acho que o WEC vale muito a pena conhecer tanto pelo campeonato quanto pelo estilo de evento. Exatamente, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu até agora. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.